Vamos abrir os nossos cenários no hino número 65 para prepararmos as nossas vozes em hinos de louvor ao Senhor. 65. Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Pelas manhãs a igreja canta, dando louvores a Cristo Salvador. E pelas tardes seu povo canta, dando louvores a Cristo Redentor. Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Demos graças ao Senhor, demos graças por seu amor. Pelas manhãs a igreja canta, dando louvores a Cristo Salvador. E pelas tardes seu povo canta, dando louvores a Cristo Redentor. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te damos graças. Te damos graças por o teu amor, pela tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Te damos graças a ti, que és o único Deus vivo e verdadeiro. Te damos graças porque, na verdade, nos concedes mais uma oportunidade de podermos estar reunidos em teu nome. Mais uma oportunidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão contigo, Senhor. Te damos graças por tornares tudo isto possível. Te damos graças porque até aqui nos tens ajudado, nos tens concedido o pão de cada dia, o ar que respiramos, a saúde, o trabalho. Nos tens dado muitas e muitas bênçãos. Nós te damos graças, Senhor. Te queremos pedir que estejas com os que sofrem neste mundo, principalmente os que sofrem porque não têm Jesus na sua vida, porque não têm o conhecimento da tua verdade. Ajuda, Senhor, para que a tua igreja continue batalhando, continue levando a tua mensagem por toda a face da terra, para que de geração em geração possa ser sempre anunciada a tua palavra, o teu amor, Jesus Cristo, o único que nos pode levar à eternidade, que nos pode salvar. De geração em geração, porque nós sabemos que neste mundo as atrações, as coisas que nos querem fazer afastar da tua verdade são muitas, e o diabo está aí a trabalhar para que os pais não anunciem aos filhos, os pais não deem o exemplo realmente da verdade, do teu caminho. Ajuda, Senhor, para que nunca possamos calar este amor que vai em nossas vidas, este amor que entrou naquele dia em que nos convertemos e nos entregamos a Jesus. Senhor nosso Deus, te pedimos que estejas com todo o teu povo, com toda a tua igreja. Te pedimos a tua presença no nosso meio, que tudo o que aqui fizermos seja de acordo com a tua vontade e que te agrades, Senhor, da presença de cada um. Afasta de nós tudo aquilo que possa impedir esta comunhão que queremos ter contigo. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir os nossos cenários no hino 282. 282. Pela manhã eu dirijo o meu louvor a Deus, que tem sido minha única esperança. Pela manhã eu invoco com a alma e lhe suplico que me dê sua doce calma. Ele nos escuta, pois nos ama tanto e nos alivia de qualquer quebranto.
nos dá sua mão poderosa e forte, para nos livrar até mesmo da morte. Quando a noite se aproxima tenebrosa, ao elevar minha oração, minha alma goza. Sinto sua paz inesgotável, doce e grata, porque temor de ansiedades que os matam. Também elevo o meu cantar ao céu, quando a terra baixa negro véu. O sol se oculta, mas fica Cristo, é quem meus olhos em sonho têm visto. Brilha sua luz benfeitora enquanto durmo, põe sua mão sobre mim se estou enfermo. Me fortalece, me alenta com o sono, pois é meu Deus, meu Redentor, Ele é meu dono. E ao despertar pela manhã eu sinto que Deus me invada a alma e pensamento. Vejo a Jesus, meu Redentor amado, por meu pecado numa cruz cravado. Vejo o sangue de suas mãos que tem brotado, vejo o sangue brotando em um costado, uma coroa com espinhos em sua fronte, a multidão escarnecendo insolente. Mas que prazer quando ao céu se leva, cheio de glória e majestosa nuvem. Mas que prazer quando ao céu se leva, cheio de glória e majestosa nuvem. Não sei se meditaram bem nas palavras que cantaram agora ao Senhor, ao dirigir este hino, em que, no fundo, nós dissemos que confiamos em Deus, que Ele nos ouve, que Ele nos ajuda, que nos dá calma, que nos dá nos tira a ansiedade. No fundo, nós anunciamos este Deus único, vivo e verdadeiro, que nos tem auxiliado, que nos tem encaminhado no dia a dia neste mundo, e que, na verdade, nós nunca possamos, o que cantamos, nunca possamos deixar de o falar, de o dizer, de o comunicar, porque, na verdade, só em Jesus nós temos a salvação. E no 235, 235. Tu me livraste da morte, me tens dado nova vida, me tiraste da tristeza, me cingiste de alegria. Tu me livraste da morte, me tens dado nova vida, me tiraste da tristeza, me cingiste de alegria. Portanto nunca calarei, a ti cantarei, eu te louvarei. Glória minha, Cristo meu Senhor, a ti cantarei, te adorarei, rocha minha. E no número 146, nós cremos em Deus, nós entregamos a Jesus, nós queremos que Ele no dia a dia nos acompanhe, nos auxilia, nos dá todas as coisas que necessitamos e muito mais, e temos a certeza que um dia Ele virá nos buscar, um dia iremos com Ele para o lar celestial. Que nós nunca possamos desviar deste foco que é Jesus, que é o centro da nossa vida. Número 146. Cristo vem-me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro
sempre orai, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força desta cruz. Vem um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó irmão, vem orar, pois Jesus há de voltar. Descerá dos céus ao mundo para julgar. Vamos todos preparar para Cristo nos levar. Vigilantes sempre à frente trabalhar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força desta cruz. Vem um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue de Jesus. Ó Jesus, vem buscar tua greia ao doce lar. Confiante no Senhor hei de estar. Novo céu e novo lar, nova terra vou morar. Pois contigo, meu amigo, vou ficar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pela força desta cruz. Vem um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue de Jesus. Podem sentar. Hoje, na primeira parte, nosso irmão Hertz trouxe uma meditação em que, na verdade, nos alerta para as pequenas coisas que nós fazemos, que nos vão afastando um pouquinho do foco, um pouquinho da nossa comunhão com Deus. E a verdade é que também falamos que o diabo está aí e está sempre pronto para nos apanhar, para nos fazer desviar. E o nosso irmão Edson disse muito bem que o diabo está aí pronto para isso, mas que o desvio, que o afastar do caminho do Senhor, o falhar nas pequenas coisas, depende de nós, depende realmente da nossa vontade, do nosso desejo. E eu tinha uma passagem que todos nós conhecemos e que vou ler e que na verdade nos faz meditar um pouco sobre isso também, porque Deus fez tanto e faz tanto por nós, realmente só nós é que podemos afastar-nos do Senhor. Diz assim em Romanos, no capítulo 8, passagem que nós bem conhecemos e que muitas vezes a lemos, mas às vezes parece que é mais propícia. Diz assim, em Romanos 8, a partir do versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto para dizer que somente nós é que podemos separar, porque nada pode separar-nos do amor de Deus. Nada pode separar desta comunhão. Vamos preparar para participar da Santa Ceia. Vamos meditar realmente no amor de Deus, no sacrifício de Jesus, porque nós neste momento memoriamos a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, meditemos. Acima de tudo, meditemos no amor de Deus. O irmão falou, e eu, por acaso, esta semana também tenho estado a meditar um pouco sobre essa situação que o povo era rebelde antes de Jesus vir de dar a sua vida por todos, e não só para o povo de Israel. O povo era rebelde, estava sempre se desviando do caminho, sempre desobedecendo a Deus e à sua palavra. Um povo privilegiado, um povo que realmente era o povo de Deus. Hoje somos todos o povo de Deus. Mas a verdade é que eu tinha estado realmente a meditar nisso. O que é que mudou no homem daquele tempo para o homem de agora? Se nós virmos bem, hoje temos o privilégio de pertencer ao povo de Deus. Mas o que é certo é que o homem não mudou. Hoje continua a haver na mesma os desvios, continua a haver na mesma as tentações, continua a haver as pequenas coisas que nos fazem desviar do caminho. Nós temos que estar muito atentos, porque são essas pequenas coisas que nos fazem devagarinho, afastar do centro da nossa vida, que é Jesus Cristo. Que nós possamos realmente meditar no dia a dia, porque uma coisa que me tem preocupado é que nós temos para os nossos filhos, nós temos para os que nos rodeiam, de ser um exemplo. Nós temos que mostrar que somos cristãos, que somos diferentes, que algo está diferente na nossa vida, porque senão as pessoas olham para nós e olham para uma pessoa comum, normal, e surgem pessoas importantes, surgem escritores, surgem políticos, surgem 1.000 homens e mulheres que, com a sua opinião, com as suas coisas, as pessoas dão mais importância a eles, porque veem, porque ouviram, porque está ali. E como está ali, estão a fazer com que o homem creia mais naquele seu semelhante do que creia em Deus, na sua existência. Há um escritor que a televisão andou a dar há vários dias muita importância a ele. Eu não fixei o nome dele, mas ele é estrangeiro, não é português. E ele veio blasfemar, por assim dizer, veio dizer que o homem acreditou há 2000 anos numa poesia, no que escreveram. Ele acha que escreveram uma poesia ao falar do amor de Deus, da salvação, e que o povo que está a ser levado por isso. E que até falou com um bispo da Igreja Católica, o Tolentino, não sei das quantas, que ele lhe perguntou: não acha que isto que é uma poesia? E ele até me disse: se calhar é. E ele foi tirar um texto do contexto só para fazer crer ao mundo que Deus não existe, que Cristo não veio, que é tudo uma fantasia de amor, de poesia, para que as pessoas não creiam em Deus, não creiam realmente no amor de Deus e não creiam sequer que Deus existe. Irmãos, nós estamos aqui porque cremos que Deus existe. Estamos aqui porque cremos
no amor de Deus. Estamos aqui porque cremos que Jesus veio, que Jesus ressuscitou e que está vivo e que está a preparar lugar para cada um de nós. Porque nós temos que manter esse foco. O mundo está aí para cada vez nos fazer desviar mais da verdade. Nós não descansemos, não nos sentemos e não adormeçamos. Temos que estar atentos. Vamos cantar o hino número 58. Depois, o nosso irmão César vai distribuir a Santa Ceia. Depois deste hino número 58. O da cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, a morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Podem sentar. Vamos então, com a consciência tranquila, em paz uns com os outros, sem nada que nos atrapalhe esta comunhão, vamos meditar em Jesus, vamos meditar no amor de Deus, vamos meditar no pão, no cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Vamos participar da Santa Ceia com consciência, com alegria, com satisfação, porque Jesus está aqui no nosso meio e conosco a partilhar todos estes momentos. Antes, vou ler uma passagem
que nos fala de algo que é o que nós esperamos, que é um dia estarmos com o Senhor no lar celestial. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Um dia, esta comunhão não será aqui, será com todos no lar celestial. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Senhor nosso Deus, nós te queremos dar graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Te queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Te pedimos a bênção sobre o pão e sobre o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, morto naquela cruz, sangue derramado que nos limpa continuamente de toda a mancha, de todo o pecado. Senhor nosso Deus, torna-nos dignos de participar da Santa Ceia. Te pedimos a bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No meu
coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, sim, vem morar no meu coração, ó Cristo, no meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, sim, vem morar no meu coração, ó Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua bondade e amor sem fim. Oh, que todo o meu ser possa se converter, que a beleza de Cristo se veja em mim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua bondade e amor sem fim. Oh, que todo o meu ser possa se converter, que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos proceder às nossas ofertas. Já todos de certeza que puseram de parte aquilo que querem contribuir, por isso vamos recolhê-las e vamos preparar para a mensagem desta manhã. Nosso irmão Hertz, faz o favor de recolher. Obrigado. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos. Obrigado pelas ofertas. Pedimos a bênção sobre elas e, em especial, a bênção sobre o teu servo, sobre a mensagem desta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a compreender. Ajuda-nos a aceitar, a interiorizar, a meditar e a pôr em prática. Te damos graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Há coisas sobre as quais falamos muitas vezes e às vezes se tornam tão comuns que deixamos de pensar na verdadeira importância que essas coisas têm. Seríamos, por acaso, capazes de quantificar as vezes que já aqui falamos, por exemplo, da igreja fundada por Jesus ou da Arca de Noé? Qual a importância que damos à Igreja de Cristo? Que significa para nós a Igreja? Que aprendemos sobre a Arca de Noé? Que significado tem para nós hoje a Arca? Que importância lhe damos no contexto bíblico? Ainda podemos perguntar: há por acaso alguma relação entre a Arca de Noé e a Igreja de Cristo? Podemos encontrar algum paralelismo, isto é, alguma analogia ou semelhança entre a Igreja e a Arca? O que era, como era e para que serviu a Arca? A Arca era uma embarcação que foi construída sobre a orientação de Deus. E notem bem, tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Se nós tomarmos o côvado como tendo 18 polegadas, a Arca teria 148 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Seria, em tamanho, igual a um transatlântico dos nossos dias. Nesta embarcação entrou Noé e a sua família e todos os animais, répteis e aves, segundo as suas espécies. E durante 150 dias todos permaneceram dentro da arca, pois as águas do dilúvio cobriam toda a face da terra. Podemos imaginar o tamanho da arca? Como pôde uma embarcação com estas dimensões, carregada de pessoas, animais, alimento e o seu próprio peso, sem a tecnologia da nossa era, como se pôde manter à superfície durante 150 dias, resultando, finalmente, na salvação de todas aquelas criaturas? Noé e sua família, os animais, um casal de cada espécie, alimento para todos e a própria embarcação. Como se pôde manter durante 150 dias à superfície da água? Noé e sua família construíram a arca durante 120 dias. Mas o grande engenheiro, o grande arquiteto, o grande projecionista foi Deus. Deus salvou a Noé e sua família. A arca foi o meio usado por Deus para a salvação. Noé entrou na lista dos heróis da fé por causa da sua obediência e confiança no Senhor. O escritor de Hebreus resume este acontecimento da seguinte maneira em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, dizendo: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
podemos encontrar alguma analogia ou semelhança entre a Arca de Noé e o Titanic? Lembram-se do Titanic? Todos conhecem a história do Titanic? Não, não há semelhança nenhuma. Sabe de onde vem esta palavra Titanic? É fácil, é simples. Vem do termo titânico, que significa colossal, gigantesco, descomunal. Portanto, era alguma coisa impressionante, irmãos. Alguma coisa impressionante. A arca foi construída por um homem que era temente a Deus, que humildemente deu ouvidos ao aviso de Deus, o seu Senhor. O Titanic foi construído por uma poderosa empresa chamada White Star Line, utilizando o maior prodígio da engenharia do princípio do século XX, gastando naquela época 1.500.000 libras, um valor que só por si, segundo pensavam os construtores, garantia a máxima qualidade e ausência de qualquer risco. A arca foi comandada por um homem completamente submisso à vontade do seu Senhor, confiando no seu divino poder e em sua divina sabedoria. O Titanic tinha por capitão um ufano e orgulhoso homem que considerava aquela embarcação insubmergível, isto é, incapaz de se afundar ou de ser afundado. A arca permaneceu durante 5 meses sobre a superfície das águas, chegando ao fim com todos os seus passageiros salvos. 8 almas. O Titanic, orgulho e vaidade dos homens, arborando uma aura de infundabilidade e segurança máxima, durou apenas 4 dias. 4 dias. Decorridos apenas 2h30 após o impacto contra o iceberg, as 46.000 toneladas do Titanic mergulharam no abismo das águas do Atlântico Norte e com ele perderam-se 1.513 pessoas, 1.513 vidas. Há quem diga que alguém disse a respeito do Titanic: nem mesmo Deus pode alguma coisa contra ele. Nem mesmo Deus pode alguma coisa contra ele. Portanto, achavam que era uma coisa fenomenal e que não havia nada que o pudesse destruir. Depois de tudo isto, que ideia temos nós sobre o que é a igreja, irmãos? Qual a sua importância? Que significa para as nossas vidas? Há algum paralelismo entre a igreja e a arca? Podemos fazer alguma comparação? Há alguma comparação? Nos dias de Noé, Deus julgou o mundo, destruindo toda a vida à superfície da terra, porque, como nos diz a palavra do Senhor, o Senhor viu que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então o Senhor Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 7, versículos 5 a 8. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça. Louvado seja o Senhor, porque pela fé e pela obediência à verdade, também pela graça de Deus, nós somos salvos. Mas um dia, Deus vai trazer juízo sobre toda a face da terra. Não duvidemos, irmãos. Deus vai trazer juízo sobre toda a face da terra. A palavra do Senhor claramente diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9, o seguinte: e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus
com os seus anjos, os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem se salvará? Onde devem estar os salvos para não serem condenados com o mundo? Eu vou fazer aqui um parênteses para recordar as palavras do nosso irmão Tadeu há pouquinho. Falava de dois homens, um bispo, não sei o quê, e um outro homem que estavam a falar sobre a existência de Deus. Isso. A existência de Deus é poesia. E eu digo-vos uma coisa, irmãos, e podem aceitar ou não aceitar. É uma ideia minha. Mas digo-vos uma coisa. Imagine que acreditamos em Deus, temos a nossa fé, temos a esperança da vida eterna e queremos que um dia estaremos com Cristo nos céus. E um dia, como acabei de ler, quando chegar o fim do mundo, nós que acreditamos em Deus, vamos estar no céu com Deus. Agora imaginem que Deus não existe. Imaginemos, podemos imaginar. Imaginemos que Deus não existe. Deus não existe e, portanto, quando um dia morrermos, não há céu, não há inferno. Não é? Não perdemos nada. Não há céu nem inferno. Se Deus não existe, pronto, acabou. Mas, irmãos, se Deus realmente existe e nós queremos que Ele existe e por isso estamos aqui, temos tudo a perder. Perdemos completamente tudo. Já pensaram nisso? Portanto, creiamos em Deus, no nosso Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Deus que nos ama e, portanto, nos amar, deu a Jesus em sacrifício sobre aquela cruz. Agora, retomando, irmãos, a Igreja está no mundo, não é verdade? Não é do mundo. O mundo é o Titanic, governado por homens orgulhosos, materialmente poderosos, violentos e perversos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre eles, Deus trará o castigo e a perdição eterna e para sempre serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas Deus tem providenciado um meio para a salvação do seu povo, de todos aqueles que tenham achado graça aos seus olhos. Para Noé, a salvação dele e da sua família foi a arca. Para nós, é a Igreja. A Igreja. A arca foi governada por Noé. A Igreja é governada e dirigida por Jesus Cristo. Por tudo isto, e para que não sejamos apanhados a dormir, confiados na grandeza, no orgulho e na vaidade dos homens, Jesus nos avisa dizendo em Mateus 24, 36, 39 e 42 a 44, que naquele dia, depois os irmãos podem ler se quiser, que naquele dia realmente o Senhor virá, descerá. Então com ele estarão todos os salvos. E estarão com ele depois todos no céu. Será o dia do grande juízo final, em que todos terão que se apresentar diante de Deus. Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. É importante que nós consideremos a Igreja que Jesus fundou e nos mantenhamos firmes dentro dela, para que, como nos dias de Noé, quando a mão do Senhor fechar a porta, acordam-se que depois de Noé estar dentro da arca, tudo pronto, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Quando a mão do Senhor fechar a porta, para que não nos tenhamos que lamentar, chorando do lado de fora, porque do lado de fora, diz a Sagrada Escritura, haverá choro e ranger de dentes. E ali estarão todos quantos rejeitaram a salvação que Cristo oferece, desprezando o tão grande sacrifício que o Senhor fez ao morrer sobre aquela cruz, para que pela fé
no seu precioso sangue, possamos nós ter vida eterna, vida com abundância. Nos dias de Noé, pela fé e pela obediência a Deus, 8 almas foram salvas. 8 almas. Todas as outras tinham sido destruídas pelo dilúvio. Mas quantos chorarão e se lamentarão por não terem aceito a Cristo e tudo quanto Jesus oferece quando um dia estivermos com Ele. Não quiseram obedecer a Deus, não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram submeter-se à vontade de Deus, não quiseram obedecer a Jesus nem ao seu Evangelho. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. São palavras de Jesus. Tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Os que estão na igreja e são fiéis ao Senhor já passaram da morte para a vida em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E termina estas palavras Jesus termina Jesus com estas palavras. Quando estava a falar naqueles dias para os judeus e tudo mais. Queres isto? E eu hoje pergunto também, irmãos, queremos nisto? Queremos nestas palavras de Deus? Nestas palavras de Jesus? Estamos prontos para estar com Cristo na eternidade? Esta foi a pergunta de Jesus. A pergunta que Jesus colocou àqueles que naquele dia estavam ali e o escutaram. Portanto, irmãos, hoje Cristo nos pergunta através da sua palavra. Crezes nisto? Que o Senhor nos abençoe e realmente sintamos esta fé, esta confiança em Cristo. Porque tal como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda de Cristo. Naquele dia salvaram-se 8 almas e morreram milhares de milhões de pessoas. Nos dias que vier Jesus, como será? Salvar-se-ão muitas almas, neste barco, estando neste barco que é a igreja fundada por Jesus. Muitas almas se salvarão, mas milhões, infelizmente, se perderão por não crerem em Deus, por não aceitarem a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo. E nós temos um papel muito importante, é se empenhar em tudo isto. É, enquanto estamos aqui, anunciar o Evangelho aos perdidos, chegar às almas perdidas e falar-lhes destas coisas, para que eles creiam e possam ter a vida eterna. Que o Senhor abençoe a todos nós, que nos ajude a manter a nossa fé, a nossa confiança e a nossa presença contínua neste barco, que é a Igreja fundada por Jesus Cristo. Amém. Que diremos, pois? Obrigado, Senhor, por hoje podermos estar aqui. Vamos cantar o hino número 67. Vamos terminar com este hino. E o irmão César depois despede-nos com a oração. Enfim, 67. A estranha graça de Jesus, um infeliz Salvador, eu sei que estava deu-me perdido e me buscou. A graça então
ganhou. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar no céu. Promessa deu-nos Salvador e nele eu posso crer. É meu escudo e protetor em todo o meu viver. Amém. Oremos. Padre amado, por las alturas, le damos gracias porque este día estamos saliendo edificados de esta reunión. Gracias por su palabra, porque nos ha venido a recordar la importancia que tiene para nuestra vida espiritual guardar la fe, guardar la esperanza, porque creemos por fe que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. Le pedimos por el hermano que trajo la palabra, ayúdelo grandemente para que siempre pueda estimular a la iglesia a través de su palabra y así motivarnos a seguir perseverando. También le damos gracias por todo lo que hemos hecho y le pedimos que esta adoración usted la haya visto de la mejor manera, que haya subido hacia usted como un olor fragante, y le rogamos de gran manera que nos dé la oportunidad de llegar al próximo primer día de la semana para ofrecer una adoración mucho mejor a la que hemos hecho el día de hoy. Le damos gracias y le pedimos que nos cuide y nos guarde siempre. En el bendito y sagrado nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, le damos gracias. Amén. Uma noite especial.